Vamos ver quem está aí. A Emily. As Emilys, né? São duas. Boa tarde, pá. Levi voltou. Matheus, Meli, Newton, Patrícia, Sabrina, Thalita, Vinícius. Boa tarde para todo mundo. Bom, vamos começar a nossa aula de bio para encerrar o dia de vocês, né? Boa tarde, Levi. Hoje nós vamos falar da última parte em relação à composição dos seres vivos. Então, a gente vai falar de ácidos nucleicos e aí fechou. Antes de começar, boa tarde, Emily. Essa vai ser a minha última aula no Aprimorando. Esse ano, eu tive algumas mudanças. Ano passado, eu me formei, esse ano eu estou em outro trabalho. E tudo isso demandou um reajuste muito grande de rotina e tudo mais. E por isso, eu não vou poder continuar com vocês no restante do ano. Mas, a partir da próxima aula, vocês já terão uma outra professora que vai continuar com vocês trabalhando esse conteúdo de BioA. Sim, é uma pena. Fico muito triste de deixar vocês, mas tenho certeza que é também para que entre uma pessoa que possa se dedicar bastante e fazer um trabalho bem bacana com vocês. Bom, vamos lá, né? Então a gente vai terminar essa parte de composição para a partir da semana que vem vocês já começarem um assunto novo. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar dos ácidos nucleicos, né? O que são ácidos nucleicos? Então, são aqueles compostos que ficam dentro do núcleo, por isso que a gente chama eles de ácidos nucleicos. A gente tem dois ácidos nucleicos, né? Temos o DNA e o RNA. E de que forma eles são constituídos, né? Eles são constituídos por vários nucleotídeos. Então, eles são formados a partir da união de várias unidades de nucleotídeos. E o que compõe esses nucleotídeos? Então, no nucleotídeo, a gente tem um fosfato ligado a um açúcar, uma pentose. Então, a pentose, ela tem esse nome por ter 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ligado a uma base nitrogenada. Bom, as pentoses, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser riboses ou desoxirriboses. Se for uma ribose, a gente vai estar falando do RNA. O RNA é uma sigla para ácido ribonucleico. Ribo de ribose. Já o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então, é uma sigla que o D aqui representa esse açúcar, que é a desoxirribose. Então, entre eles, o que difere ali nos nucleotídeos é a pentose. No caso do RNA, é uma ribose, e no caso do DNA, uma desoxirribose. Bom, embora os dois ácidos nucleicos eles tenham muitas semelhanças entre si, eles desempenham papéis biológicos muito diferentes. Então, o DNA ele vai estar sempre relacionado a essa função de armazenamento da informação. Então, todas as informações referentes a todas as características, a tudo aquilo que a gente produz no nosso corpo, todas essas informações, elas estão presentes no nosso DNA. Então, o DNA, ele armazena informação. O RNA é uma molécula formada a partir do DNA e ele vai ter a função de transferir essa informação. Ele pode transferir essa informação para a produção de uma proteína, por exemplo, ou para constituir um ribossomo, enfim, ele leva essa informação para que ela seja executada de alguma forma posteriormente. Normalmente, quem vai executar essa informação vai ser a proteína. Isso aqui, então, que a gente tem o DNA formando o RNA e o RNA dando origem às proteínas, é chamado dogma central da biologia.
Então, muitas das coisas que a gente estuda tem a ver com com esse ciclo de transformações. Então, o DNA vai sendo transcrito em RNA e o RNA vai sendo traduzido em proteína. Bom, a maior parte dos seres vivos, né, quase a totalidade deles, apresenta DNA como material genético. E esse DNA, ele é um código universal. Então, o nosso DNA, se for lido por uma bactéria, por exemplo, ele vai dar origem também ao RNA e a uma proteína. Então, essas informações que estão codificadas aqui, elas são universais. Vamos falar primeiro, então, sobre o DNA. Então, o DNA, como eu falei para vocês, é o ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico porque ele tem aqui uma pentose diferente, né, que é a desoxirribose. Então, a gente tem aqui o fosfato ligado à desoxirribose, ligado a uma base nitrogenada. No caso do DNA, nós temos 4 tipos de bases nitrogenadas. Nós temos a citosina, a guanina, a timina e a adenina. A adenina, ela sempre pareia com a timina e a citosina sempre pareia com a guanina. Então, a gente tem sempre essa combinação, ATCG, quando a gente está falando do DNA. Além disso, percebam que o DNA ele é formado por uma dupla hélice, né? A gente tem 2 cadeias de nucleotídeos que se ligam entre si. Então, sempre a gente vai ver a representação do DNA dessa forma, uma dupla fita com ligações aqui que acontecem entre as bases nitrogenadas. Essas ligações aqui são chamadas pontes de hidrogênio. Então, uma base nitrogenada se liga a outra através delas. Então, só mostrando a mesma coisa aqui para vocês verem as ligações. Então, aqui a gente tem uma adenina ligada a uma timina, uma citosina ligada a uma guanina. Sempre a adenina pareia com a timina, a citosina com a guanina. No caso, adenina e timina fazem 2 ligações, então existem 2 pontes de hidrogênio aqui, e a citosina e a guanina fazem 3 ligações entre si. Além disso, né, para formar essas cadeias, né, a gente tem também a ligação que ocorre entre o fosfato e o açúcar, e o fosfato da cadeia de baixo com o outro açúcar. Então, forma-se aqui como se fosse uma linha, né, que aqui está representado por essa fita. Então, essa fita cinza, ela é formada pelas ligações entre fosfatos e açúcares. Esse tipo de ligação a gente chama de ligação fosfodiéster, tá? Então, aqui a gente tem a formação do chamado esqueleto fosfato desoxirribose, que também vai dar suporte para a formação dessa dupla hélice. A gente classifica essas bases nitrogenadas, né, adenina e timina, guanina e citosina, em bases púricas e bases pirimídicas. As bases púricas são a adenina e a guanina, e as bases pirimídicas são a citosina e a timina. Ah, outra coisa que faltou falar, né? Só relembrando, essas cadeias, elas são complementares. Então, sempre que, se eu pegar um lado só dessa fita, se eu tentar reproduzir o outro, eu consigo por complementariedade. Ou seja, sempre que eu tiver adenina de um lado, necessariamente eu vou ter a timina do outro. Repito sim, Levi. Se eu tiver citosina de um lado, eu vou ter guanina do outro. Então, isso é complementar. Eu vou passar para esse slide e aí eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí, se precisar, eu repito de novo. Pode ser, Levi? Aí você me fala. Repito. Então, ó, vamos lá. Opa, acho que eu dei zoom demais aqui.
Deixa como tá, eu acho que é mais fácil. Pronto. Então, ó, vou repetir o que o Levi tinha perguntado. Então, qual que é a classificação das bases nitrogenadas? Adenina e guanina são bases púricas. E a citosina e a timina são bases pirimídicas. Tem um macete, né, para decorar isso, que fala que se você pensar que o A é puro, você vai lembrar que adenina e guanina são púricas, certo? E aí, logo, o restante vai ser pirimídica. Não sei se você viu, eu mandei no chat também para você, Levi. Então, adenina e guanina são púricas e citosina e timina são pirimídicas. Beleza? Beleza. Imagina. Então, ó, sabendo então que existe uma complementariedade entre as fitas de DNA, vamos tentar pegar as bases de uma fita inventada da minha cabeça e tentar fazer a outra, tá? Se eu tenho adenina de um lado, eu vou ter timina do outro. Então, eu vou ter T. Se eu tenho timina em uma, eu vou ter adenina na outra. Agora, vocês me ajudam a continuar. O outro T, o que vai ter no outro lado? A, isso. Depois, G, T, C, T, T, G. Muito bom. Então é isso. A gente consegue pegar uma fita de DNA e consegue reproduzir a sua fita complementar só tendo como bases, olhando como base as bases nitrogenadas, né? Então a gente olha as bases nitrogenadas de uma fita e consegue fazer a outra fita complementar, sabendo que a gente tem sempre essa ligação, né? É sempre uma ligação de A com T e C com G, sempre dessa forma. Então, sabendo-se disso, a gente consegue, por complementaridade, fazer uma fita. Essas ligações que ocorrem aqui entre essas bases nitrogenadas são pontes de hidrogênio, tá? Então, elas se ligam com pontes de hidrogênio entre si. No caso, citosina e guanina são 3 pontes de hidrogênio. E adenina e timina são 2 pontes de hidrogênio. Agora eu pergunto para vocês, é mais fácil separar uma dupla fita de DNA quando ela tem mais AT ou quando ela tem mais CG? O que é mais fácil separar? Quando eu tenho mais ligações ou menos? AT, isso mesmo, gente. Então, quando eu tenho menos ligações, é mais fácil separar. Já apareceu em questão de vestibular perguntando isso. Então, sabendo se ele falava, né, no enunciado, que AT tinha 2 pontes de hidrogênio, CG tinham 3 pontes, quais, se houvesse uma maior proporção de AT, por exemplo, se seria mais fácil de separar esse DNA ou não. Então, por isso é importante ter isso em vista. Como AT a gente tem menos pontos de hidrogênio, é mais fácil separar quando a gente tem uma dupla fita constituída por AT. Vou fazer um outro exercício com vocês, que é um exercício muito clássico de FUVEST. A FUVEST já pediu isso várias vezes na primeira fase, de diferentes formas. Então, vamos fazer esse juntos.
Suponha que no DNA de uma certa célula haja 20% de guanina e 30% de outra base. Nessas células, porcentagens de citosina, timina e adenina devem ser. Então, sabendo que cada guanina pareia com uma citosina e que a gente tem 30% de outra base, como é que a gente resolve esse tipo de exercício? Vou mostrar para vocês. Então, ó, ele fala inicialmente que a gente tem 20% de guanina. Isso quer dizer que necessariamente a gente vai ter 20% de citosina, porque há um pareamento, certo? Então, já sabemos a quantidade de citosina. Além disso, ele fala também que existe 30% de outra base. Esses 30% devem ser ou de timina ou de adenina, né? Que são as outras bases possíveis. Então, vamos supor que seja 30% de timina. Então, a gente vai ter 30% de adenina. Somando isso, então, 20 com 20, 30 com 30 vai dar 100%, que é o total. Então, tá certo. Então, a gente tem 20% de guanina, 20% de citosina, 30% de timina, 30% de adenina. Tranquilo? Sim? Beleza. Esse tipo de exercício já caiu algumas vezes na FUVEST com variações. Então, ele pode te dar porcentagem ou ele pode te dar um número de bases, falar que eram 20 bases, 30 bases. Sim, se for porcentagem, tem que dar 100%. Se ele te der um número de bases, ele vai te falar o total. E aí você confere em relação ao total se deu certo. Então, ele pode falar, tinham 100 bases, 20 eram guanina. Aí você faz a conta e vê se bateu com o número total. Beleza. Bom, onde a gente encontra o DNA nas células, né? Então, o DNA ele é encontrado no núcleo, mas também ele é encontrado nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Por que, que o DNA também é encontrado nessas organelas em específico? Existe uma teoria, que é a teoria endossimbiótica, de que mitocôndrias e cloroplastos, antes de serem organelas, eram bactérias que foram fagocitadas, ou seja, que foram engolidas pelas nossas células e agora estão lá dentro, escravizadas, trabalhando para a gente, né? Então, essas organelas aqui, mitocôndrias e cloroplastos, eles também têm DNA por esse motivo. Imagina-se que em algum momento houve a entrada desses organismos dentro das nossas células e eles passaram a se dividir junto com a gente. Bom, a partir das últimas décadas do século passado, o DNA ele passou a ser utilizado em testes de identificação de pessoas. Antes disso, eram utilizados como critérios para identificar pessoas em testes de paternidade ou em cenas de crime, as tipagens sanguíneas, mas elas não são 100% confiáveis, né? Quando a gente diz em relação à comparação, porque pode existir mais de uma pessoa com o mesmo tipo sanguíneo, e, enfim, não era muito conclusivo os resultados. Quando se começou a fazer testes de DNA, a gente teve resultados mais cientificamente viáveis, né? Então, que dá para a gente usar como base de identificação realmente. Então, eu vou mostrar um videozinho para vocês que eu acho interessante vocês saberem como que é feito um teste de paternidade. Até porque no Enem, nos últimos anos, tem aparecido para vocês algumas questões relacionando o DNA a essa questão do teste de paternidade. Então, dá para vocês um esquema e vocês têm que comparar e ver se de fato o pai da criança é um indivíduo 1 ou 2, enfim, só para vocês saberem como funcionam esses testes de paternidade. Se tiver picando o som, tiver ruim de ouvir o vídeo, vocês me avisam e qualquer coisa eu mando no chat.
Testes de paternidade, ou os chamados testes de DNA, são bastante comuns, tanto que nós vemos em programas de TV. Mas você já pensou em como eles são feitos? Como conseguimos determinar a paternidade olhando para o DNA? Para a realização do teste de paternidade, precisamos recolher amostras de DNA da mãe, do filho ou filha e do suposto pai. Como o teste é feito por comparação, sempre é necessário a amostra da mãe e do suposto pai. O DNA pode ser obtido de praticamente todas as fontes de tecido humano, mas as mais frequentes para esse tipo de teste são o sangue e a mucosa oral ou saliva. Depois de feita a coleta do material biológico, é preciso extrair o DNA dessas células presentes no nosso sangue e na saliva. Depois, é preciso fazer cópias de porções específicas desse DNA que serão usadas nas comparações. Mas que porção específica é essa? Geralmente utilizamos diversos marcadores genéticos, que são uma variação na sequência do DNA que é diferente em cada indivíduo, ou pelo menos num grupo de indivíduos. Elas funcionam como uma assinatura. Essas sequências são específicas e inerentes a cada indivíduo, e os pais passam essas assinaturas para os seus filhos. Para fazer as cópias do DNA ou a amplificação, usamos a técnica de PCR, ou reação em cadeia da polimerase, utilizando oligonucleotídeos específicos, que encontram esses marcadores genéticos ao longo de toda a amostra de DNA e os amplificam. Múltiplos marcadores genéticos são amplificados para termos um resultado seguro. Os laboratórios usam kits padronizados mundialmente, que examinam sempre os mesmos 13 a 19 trechos de DNA que são marcadores genéticos conhecidos. É quase impossível que duas pessoas tenham as mesmas repetições em todos os 19 trechos. Na prática, cada um dos 13 marcadores do DNA de cada indivíduo é analisado. E como todos nós recebemos material genético da mãe e do pai, nós teremos 2 alelos para cada marcador. O resultado dessa análise para cada marcador é representado por bandas relativas aos 2 alelos. Como cada alelo vem de um dos pais, os alelos do filho necessariamente têm que ser igual a um dos 2 que a mãe tem e o outro deve ser igual a um dos 2 que o pai tem. Essa análise é repetida para os 13 ou 19 marcadores para termos um resultado seguro. Caso o padrão observado na amostra do filho seja correspondente ao padrão do pai, podemos indicar a relação de paternidade entre os indivíduos. Se você Bom, então basicamente o que acontece é que são analisadas essas sequências, né, que eles chamam de marcadores genéticos, que são sequências específicas de cada indivíduo, e a partir disso faz-se essa análise dos trechos, né? Tem chance de mais de uma pessoa ter os mesmos. Então, quando a gente tem, por exemplo, o caso de gêmeos univitelinos, eles têm praticamente quase todos esses marcadores em comum. Então, é muito difícil você saber, por exemplo, se seu pai tem um irmão gêmeo, você fazer um teste de DNA e saber qual dos dois é o pai. Não sei se vocês viram há um tempo atrás. Tempo atrás não, eu acho que eu vi esses dias no Facebook que aconteceu um caso bizarro, mais ou menos assim, que um juiz acabou decretando que 2 irmãos gêmeos univitelinos iam ter que pagar pensão para uma criança porque nenhum dos dois assumia a paternidade. E um falava que o outro era o pai da criança. E aí, como nenhum dos dois assumia, ele não tinha como decretar isso, e aí ficava tipo uma briga assim. E porque realmente do DNA dos gêmeos não tem como identificar qual dos dois seria o pai da criança. Isso acontece com gêmeos, Melly. Respondi sua pergunta? Eles são tipo clones, exatamente, eles são clones. Porque se vocês lembrarem, acho que ano passado vocês devem ter visto isso com o Gui, quando a gente tem a formação dos gêmeos univitelinos, na verdade, a gente tem um grupo de células que se solta do todo, né? Então, eles têm o mesmo material genético. Deixa eu mostrar aqui.
Aqui tem uma imagem. Então, ó, no caso dos gêmeos que são gêmeos idênticos, né, os univitelinos, a gente tem a fecundação, né, uma fecundação só, e aí a gente tem duas massas celulares que se separam e dão origem aos dois gêmeos, mas eles dois são fruto de uma fecundação única. Então, eles têm basicamente a mesma carga genética. Já os gêmeos que são fraternos ou bivitelinos, eles são formados de duas fecundações. Então, por isso que eles não são idênticos, são duas fecundações distintas. Daí, nesse caso aqui dos gêmeos idênticos, é muito difícil conseguir saber num teste de DNA, se você fizer, por exemplo, no caso de um crime que um dos dois tenham cometido, não dá para saber qual dos dois que foi, porque o material genético é muito parecido. Bom, deixa eu voltar para cá. Então, esse aqui é o teste de PCR que o vídeo menciona. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo de prova do Enem. Não. No Enem tem aparecido para vocês alguns exercícios em que vocês têm que olhar aqui os poços, então ver aqui em cada marcador e comparar e saber quem é o pai de uma certa criança ou quem estava envolvido em um certo crime. Deixa eu ver se tem algum aqui para eu mostrar rapidinho para vocês. Então, ó, vou abrir rapidinho só para mostrar. Essa aqui é uma questão do Enem, por exemplo, de 2017. Então, ele dá para vocês, ó, os poços da mãe aqui marcados, os poços do pai, e aqui a gente tem as barras escuras para identificar o filho de um casal. Então, vocês teriam que ver aqui quem tem metade, pelo menos, né, metade de cada tipo, para identificar. Então, algumas provas têm pedido isso de vocês, e por isso que eu trouxe essa questão do teste de paternidade. Então, sempre o filho ele vai ter, né, parte do seu material genético da mãe e do pai, pelo menos 50% de cada. Aqui a gente tem a mãe e o pai e quer saber o filho, né? Então, você teria que ver, tipo, esse indivíduo 3 aqui tem o da mãe, tem o do pai, tem o da mãe e tem o do pai, então esse 3 aqui é o filho. Isso mesmo. Então, vocês teriam que olhar e analisar cada trecho aqui. Isso aí, gente. Bom, vamos falar agora de RNA. O RNA, diferentemente do DNA, normalmente ele vai ter uma fita simples. Nós temos só uma exceção, que é o RNA transportador, que é formado de uma fita simples, mas que estabelece ligações entre si, e ele vai ter um formato tridimensional. Mas, no geral, o RNA ele tem uma estrutura de hélice simples. O que muda do DNA para o RNA, além disso, né, além dele ter uma fita simples, é o açúcar, que é uma ribose ao invés da desoxirribose, e o fato de o RNA não ter como base nitrogenada a timina. Ao invés da timina, nós teremos a uracila. Então, aqui a sequência de pareamento vai ser sempre AUCG. Então, troca-se o T da timina por U da uracila. Existem 3 tipos básicos de RNA e a gente vai falar deles, né? O primeiro que a gente vai falar é o RNA ribossômico. Então, ele é o mais abundante na célula. Normalmente, ele vai ficar na região do nucleolo e ele participa da constituição dos ribossomos. Então, como o próprio nome diz, ele vai dar origem aos ribossomos. Os ribossomos, se vocês lembrarem, são organelas não membranares
que estão relacionadas à síntese de proteínas, estão relacionados à produção das proteínas. Então, só para mostrar para vocês, um ribossomo ele é formado por duas partes, que a gente chama de subunidade maior e subunidade menor. Essas subunidades elas são constituídas pelo RNA ribossomal ligado a proteínas. Então, forma-se a subunidade maior, forma-se a subunidade menor, e aí a gente tem a montagem do ribossomo. Então, como o próprio nome diz, o RNA ribossomal, ele dá origem aos ribossomos. Temos também o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é o tipo de RNA que ocorre em menor quantidade. Ele participa da síntese de proteínas, trazendo do DNA para os ribossomos as informações codificadas a respeito dos aminoácidos que irão compor a proteína. Então, ele carrega a informação que será lida no ribossomo e, a partir disso, a gente vai ter a produção das proteínas. Ele tem esse nome de mensageiro porque, de fato, ele porta uma mensagem que depois será traduzida no processo de tradução. Então, aqui a gente tem como exemplo a dupla fita do DNA. A partir dessa dupla fita, no processo de transcrição, a gente forma a fita do RNA mensageiro e essa fita depois vai ser traduzida em uma proteína. Então, isso aqui é, de novo, aquele dogma central da biologia que a gente viu lá no começo da aula. Temos, por fim, o RNA transportador. Esse RNA, ele tem como papel transportar os aminoácidos que estão dispersos no interior da célula para o local onde vai ocorrer a síntese. Então, conforme o ribossomo vai lendo o RNA mensageiro, são trazidos aminoácidos pelos RNAs transportadores e aí vão se estabelecendo ali as ligações entre os aminoácidos que vão dar origem às proteínas. Esse RNA em questão, apesar dele ser uma fita simples, existem regiões onde ocorrem interações. E aí ele vai ter uma forma tridimensional característica. Então, há a formação dessas alças aqui, alça D, alça T. Além disso, existe um ponto, né, desse RNA transportador em que há um sítio de ligação com os aminoácidos que são transportados e uma região que é chamada de anticódon. Essa região ela é complementar à região dos códons que existe no RNA mensageiro. Então, o RNA transportador ele sabe aonde ele vai se encaixar para trazer um aminoácido, por conta da complementariedade aqui com o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro tem uma sequência aqui, cada trinca é chamada de códon, e o RNA transportador, ele vai se encaixando e trazendo junto com ele os aminoácidos que vão dar a origem à proteína. Mas a gente já vai ver esse processo com detalhes daqui a pouquinho. Bom, primeiro a gente vai falar a gente vai, nesse momento, né, falar de alguns processos que estão relacionados ao metabolismo de controle, ou seja, que estão relacionados ao DNA e ao RNA, mas primeiro a gente vai começar falando da duplicação do DNA. Depois a gente vai entrar no processo de tradução e transcrição que estão relacionados à produção das proteínas em si. Bom, duplicação do DNA ou replicação do DNA, vocês podem ver isso com o mesmo nome. Antes de se dividir a célula do DNA, antes de se dividir a célula duplica o DNA por um processo que a gente chama de duplicação semiconservativa. Então, sempre que a gente tem uma divisão celular por mitose, por exemplo, a gente vai ter necessariamente, lá na fase S, uma duplicação do DNA. E essa duplicação ela é chamada duplicação semiconservativa porque a gente sempre mantém um filamento antigo, que a gente chama de filamento original, e a partir desse filamento original a gente tem a formação de um novo filamento. Então,
é chamado semiconservativo porque parte do DNA antigo é conservado e parte vai ser formado durante esse processo, que é o chamado filamento novo aqui. Cada fita de DNA novo possui uma das cadeias de nucleotídeo da célula-mãe, garantindo que as células resultantes do processo recebam o mesmo material genético. Então, ó, vamos analisar agora as fitas do DNA. Então, pensando que a gente tinha essas fitas que a gente fez lá no começo da aula. A gente tem essa fita aqui, que é a chamada fita codificante ou fita líder, e temos aqui a fita molde ou fita complementar. E aí eu quero duplicar essas duas fitas aqui, né? Eu quero duplicar o DNA para produzir uma nova célula por mitose. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a abertura da dupla hélice e a partir das fitas antigas serão produzidas novas fitas. E essas novas fitas, elas vão sendo produzidas por complementariedade. Então, onde eu tenho A, na fita nova eu vou colocar T. Onde eu tenho T, na fita nova eu coloco A. E assim por diante. Então, por complementaridade, você consegue fazer a fita nova a partir da fita antiga. Dessa forma, a gente fala que metade do material foi conservado. Então, uma fita da célula-mãe é conservada e a gente tem esse tipo de duplicação que é chamada duplicação semiconservativa, porque eu tenho metade do material sendo preservado. Então, aqui, só para detalhar para vocês, principalmente para quem vai fazer uma segunda fase de específicas, quais que são as enzimas envolvidas nesse processo. Então, quando a gente tem esse processo de duplicação, no primeiro momento, essa enzima, que é chamada helicase, ela vai abrir a dupla fita do DNA. Quando ela abre essa dupla fita, as duas fitas antigas ficam soltas, formando uma região que a gente chama de forquilha de replicação. Então, é uma região em que a gente tem uma abertura em que vai acontecer a replicação. E aí, existe uma outra enzima, que é chamada DNA polimerase, que vai começar a ler as fitas aqui do DNA e, a partir das fitas antigas, produzir as fitas novas. Dependendo de qual fita que a gente está falando, né? Se é a fita que está no sentido 5 linha, 3 linha, ou se é a fita que está no sentido 3 linha, 5 linha, esse processo pode ser contínuo ou descontínuo. Se a fita está nesse sentido, que é o 5 linha, 3 linha, é um processo contínuo. Então, a DNA polimerase vai lendo cada partezinha e encaixando ali os complementares. Se for o sentido contrário, se for a fita que é a fita complementar, ela vai colocando primers, que são partes de RNA que se encaixam ali como sinalizadores, e depois ela vai fazendo algumas regiões por complementaridade, ligando tudo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, porque ele mostra parte por parte. E aí, se tiverem dúvida, depois eu volto e falo de novo, tá bom? DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands.
This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Beleza, gente? Conseguiram entender? Eu acho que o vídeo mostra mais parte por parte, acho que fica um pouco mais claro, não fica? Dúvidas? Tranquilo. Tá. Vou mostrar aqui uma imagem para você, Meli. É o seguinte, a gente padroniza, né, o sentido das fitas de DNA de acordo com esses números, né, 5 linha e 3 linha. Da onde que vem isso? A gente fala que o 5 linha é quando a gente conta a partir do primeiro grupo fosfato. Então, o primeiro grupo fosfato aqui, ele é o sentido 5 linha, porque ele se liga ao quinto carbono aqui do açúcar. Então, esse aqui é o 5 linha. Então, eu começo com fosfato, açúcar, fosfato, açúcar. Na cadeia contrária, a gente vai ter o sentido 3 linha, 5 linha. Então, ao invés de começar a partir do quinto carbono aqui do açúcar, a gente começa a contar a partir do terceiro, porque é o lado que vai estar virado para cima, desse outro lado aqui. Não sei se você consegue ver ou se ficou claro, mas tem a ver com a contagem dos carbonos aqui na ribose. E aí, como esse carbono está para cima e ele é o carbono 3,
a gente conta a outra fita como 3 linhas, 5 linhas, sendo que o grupamento fosfato vai ficar para baixo, do outro lado. Então, essa fita aqui, que é 5 linhas, 3 linhas, a gente chama de fita líder, que ela tá no sentido certo. Peraí, eu acho que fica mais fácil. Peraí. Vou tentar desenhar com o mouse, tá? Então, ó, a gente tem aqui o grupamento fosfato e aqui a gente tem o açúcar, né? A gente conta os carbonos no sentido anti-horário. Então, aqui tem um carbono, aqui tem outro, 2, 3, 4, e tem um aqui, que é o 5. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, o 4 e o 5. Nessa fita aqui, esse carbono tá para cima. Então, a gente chama esse aqui de 5 linha. E esse aqui tá embaixo, que é o 3 linha. E ele vai se ligar aqui a outro grupamento fosfato. Então, esse aqui é o lado que eu tenho o sentido 5 linha, 3 linha. Do outro lado, se eu for ver, o meu açúcar vai estar invertido. Peraí. Ele vai estar assim, ó. E aqui ele vai estar ligado ao fosfato. Então, quando eu for contar, na verdade, que começa aqui, né? Eu vou ter o carbono 1, 2, o 3 está para cima. Então, a gente conta esse lado como sendo 3 linha e o 5 linha tá para baixo, né? Opa, 5 linha, tá aqui. Então, ele tá no sentido oposto, a fita complementar. Então, por isso que a gente estabelece que é o 5 linha, 3 linha e 3 linha, 5 linha. Sei que os desenhos estão muito feios, tá? Mas estou desenhando com o mouse, então por isso que tá bem feio, mas deu para entender? Beleza. Mas tem a ver com essa contagem dos carbonos mesmo. Então, aqui a gente tem o lado 5 linha para cima e aqui a gente tem o lado 3 linha para cima. Bom, vamos falar agora então sobre síntese de RNA, então o processo de transcrição. Bom, o RNA ele é sempre formado por esse processo que é denominado processo de transcrição. Então, o DNA ele é lido e a partir da sequência do DNA é que a gente consegue fabricar o RNA. Nesse caso, quem vai ser responsável por produzir esse RNA é a enzima RNA polimerase. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, da mesma forma que na replicação, né, na duplicação, a gente, para produzir o RNA, vai ter que abrir a dupla fita do DNA. Então, vai ter que ter uma abertura feita pela helicase. A partir do momento em que a abertura, a RNA polimerase, ela consegue se encaixar aqui, ela faz a leitura da sequência do DNA e, a partir disso, ela monta a fita do RNA por complementariedade. Nesse caso, no pareamento, a gente vai ter a uracila no lugar da timina. Então, onde se lê A no DNA, no RNA a gente vai ter o U. Onde se lê G no DNA, perdão, onde se lê C no DNA, a gente tem G no RNA. E assim por diante. Então, na transcrição, a gente também forma a fita do RNA por complementariedade entre as bases. E quem vai fazer esse processo é a chamada RNA polimerase. Então, vou tirar essa daqui, que é uma que estava feita. Vamos fazer a fita de RNA ali em cima.
Então, a gente tem a fita do RNA, ela é feita também por complementaridade. Agora, a complementaridade, ela vai ser desse tipo aqui, ó. A, U, C, G. Vamos ver como fica essa fita aqui, ó. Então, eu tenho A no começo, vai ficar U. Os dois T's vão ficar A. Aí eu tenho o C ali, vai ficar G. O A vai se ligar no U. C, U, G. Certo? Então, a gente vai fazendo por complementaridade. A mesma coisa pode ser feita em relação à fita molde. Eu posso fazer um DNA a partir da fita molde ou a partir da fita codificante, né? Então, sempre pode ser produzido de qualquer uma das duas fitas, mas mantendo essa relação de complementaridade. A, U, C, G. Tranquilo? Beleza. Bom, o que acontece, né? Nada é tão simples quanto parece, né? Quando a gente tem a formação do RNA a partir do DNA, nem tudo que está no RNA pode ser lido e traduzido em proteína. Então, no DNA, a gente tem regiões que são chamadas regiões de exons e introns. O que isso quer dizer? No exon, a gente tem um segmento do gene que está relacionado à produção de uma proteína. E o intron, a gente tem um segmento que é chamado não codificante. Essa sequência era conhecida como DNA lixo, porque até um tempo atrás não se sabia exatamente o que poderia existir ali. Então, nos introns, a gente tem sequências, por exemplo, regulatórias ou que estão relacionadas a outras funções, mas que não dão origem a proteínas. Então, quando a gente faz o processo de transcrição e produz um RNA mensageiro, por exemplo, nem tudo que está no RNA mensageiro pode ser lido em uma proteína. E aí não teria utilidade a gente levar uma sequência que tem regiões que não tem relação com a proteína. Então, no núcleo ocorre um processo que se chama splicing, em que o RNA mensageiro, depois de pronto, é processado e são retiradas as sequências dos introns, que não vão dar origem a nenhuma proteína. E aí fica apenas a parte funcional. Então, a gente fica com o RNA mensageiro maduro com as regiões funcionais. Então, é a partir do splicing que a gente vai tirar as regiões de introns que podem estar no RNA mensageiro. Bom, e agora vamos para a etapa de tradução. Bom, então, beleza, a gente produziu o RNA mensageiro e agora, né? Como é que ele vai ser lido em uma proteína? Então, esse RNA mensageiro, ele vai ter uma sequência e lá no ribossomo vai ocorrer a leitura dessa sequência, né? Normalmente, a gente vai ter um códon de iniciação, então a gente tem o chamado start códon, que é sempre o mesmo, é esse códon aqui, AUG. E a partir desse códon, o ribossomo consegue fazer a leitura, né, das trincas, sempre em 3 aqui, em grupinhos de 3, e em cada uma das trincas a gente vai ter um aminoácido relacionado. Essa leitura vai sendo feita até chegar no stop códon, então na sequência terminadora, e essa sequência aqui vai marcar o fim da proteína. Então, a partir daqui acabou, não precisa colocar mais nada, a proteína está pronta. Então, ó, vamos ver como funciona. Tenho aqui uma fita de RNA mensageiro. O que vai acontecer? O ribossomo vai fazer uma leitura. Quando ele chegar nesse códon aqui, AUG, ele vai saber que a partir daqui ele vai começar a fazer a leitura.
E aí ele vai lendo de 3 em 3. Então, leu aqui A, U, G. A próxima vai ser A, U, U. O aminoácido isoleucina. Lê a próxima. C, A, G. Qual que é o aminoácido? Glutamina. Lê a próxima. A, C, C. Qual que é o aminoácido? Asparagina. E assim vai indo. Esses aminoácidos vão se ligando aqui, né, até formar uma grande proteína. E quando chega na sequência do stop codon, acaba o processo de tradução e a proteína está pronta. Então, sempre essa leitura vai ser nas trincas e cada um dos códons vai estar relacionado necessariamente a um aminoácido, com exceção do stop codon, que é só uma mensagem de parou, chega, acabou. Então, a gente tem, né, já essas sequências tabeladas. Então, eu consigo saber quais serão os aminoácidos que serão colocados numa determinada sequência a partir dessas tabelas aqui do código genético. Então, cada sequenciazinha dos códons vai estar relacionada a um aminoácido, porém, a gente pode ter mais de uma sequência que está relacionada ao mesmo aminoácido. Por isso, a gente fala que o material genético é degenerado, ou seja, eu tenho várias trincas que codificam a mesma coisa. Então, várias trincas sinônimas. Então, por exemplo, eu quero ler essa sequência aqui. Como é que eu encontro numa tabela dessa? Eu olho a primeira base. Então, a primeira base é A. Então, olha aqui, adenina. A segunda base é U. Então, eu vou aqui na coluna da segunda base. U. E a última é G. Eu vou na linha da terceira base aqui. Então, é o códon de início. Vou para a próxima. Próxima é A, U, U. Vou aqui, primeira base A, segunda base U, terceira base U, isoleucina. E assim por diante. O mesmo vai ser lido numa tabela desse tipo aqui. Como é que a gente lê tabelas desse tipo? No centro, ó, onde tem os 5 linhas, é onde a gente tem a primeira base. Então, se eu quero ler essa sequência A, U, G, eu vou ver aqui A, depois eu vou achar dentro do campo do A aqui o U, e depois aqui do U eu vou para o G, então, metionina. Então, a gente lê da parte interior para a parte exterior. Vou procurar aqui o A, U, U. Então, A, aí eu vou no U, isoleucina, e assim por diante. Bom, a tradução, ela se divide em 3 etapas, né? A gente vai ter a iniciação, o alongamento e a terminação. A etapa da iniciação a gente já comentou, é quando a gente tem o ribossomo lendo o A, o G, e a gente tem a ligação do RNA transportador, que traz a metionina, e aí a partir daí o ribossomo começa a percorrer aqui esse RNA mensageiro, lendo todas as trincas. Depois a gente tem a chamada fase de alongamento, que é onde nós temos a leitura de todas as sequências, né? Então, um RNA transportador do aminoácido correspondente ao códon seguinte se encaixa, e aí ele vai trazendo todos os aminoácidos, e conforme os RNAs transportadores trazem, ocorre a ligação peptídica aqui entre os aminoácidos, o próximo continua aqui, né? E esse se desencaixa e sai. Então, sempre vai ocorrendo essa liberação gradual dos RNAs transportadores. E, por fim, nós temos a fase de terminação. Então, quando a gente chega lá no stop codon, termina a leitura da proteína e o ribossomo se desencaixa, assim como o RNA mensageiro e RNA transportador, ficando os ribossomos livres no citoplasma ou aderidos ali ao retículo endoplasmático rugoso, e o RNA mensageiro pode ficar livre ou ser degradado.
Então, vou mostrar para vocês mais um videozinho, esse agora sobre o processo de tradução. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Uma cobrinha de RNA. Bonitinho, né? E aí, gente? Entenderam? Dúvidas? Muito fofinho, né? Dá até para imaginar, assim, as fitinhas saindo e sendo lidas. Dúvidas? Tudo tranquilo? Processo de tradução? Beleza. Então, só para finalizar esse assunto, a síntese completa de uma proteína, ela leva de 20 a 60 segundos para acontecer. Então, é muito rápido. E o RNA mensageiro, ele pode depois voltar a ser traduzido por outros ribossomos. Então, quando ele sai e fica livre, ele pode depois ser lido de novo por outro ribossomo. E a síntese de proteínas, ela pode ocorrer tanto no retículo endoplasmático rugoso, como nos ribossomos que ficam livres no citoplasma. E é isso, gente. Eu não vou prosseguir o conteúdo com vocês, até para não atrapalhar no trabalho da próxima professora que vai ficar com vocês. Então, o que eu vou deixar para vocês fazerem de exercícios para fixar esses conteúdos?
No livro 2, lá do poliedro, vocês têm acesso às apostilas, né? No livro 2, nas páginas 28 e 29, tem o revisando. Então, ali no revisando, ele pergunta os conceitos bem simples, né? Tipo, o que é código genético, o que é um nucleotídeo. Então, façam esses exercícios para fixar, é bem importante. E, deixa eu arrumar aqui, eu depois apaguei sem querer, que tinha o 26 também. Façam os exercícios propostos que estão na apostila, os exercícios 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18 e 26, tá? Esses aqui são talvez os mais importantes e que têm sido mais cobrados nos últimos anos em vestibular. Então, estão relacionados àqueles conceitos que a gente falou, de pareamento, então vai perguntar em relação às bases nitrogenadas e coisas desse tipo. Então, façam esses que são bem importantes para vocês fixarem o conteúdo. Eu aproveito esse momento final para agradecer todo o carinho de vocês, desde o ano passado para cá. Não está no Drive? Espera aí. Só de biologia que não tá? Só, né? Professora, só está aparecendo o de história, geografia, de redação e de inglês. Eu achei que vocês tinham acesso ainda. Eu vou ver com o Guilherme. Eu tenho essas apostilas também, qualquer coisa eu compartilho. Deixa eu ver se eu tenho, e aí eu já faço isso já, se for o caso. Peraí. Peraí. Não, eu não tenho também. Eu vou falar com ele, perguntar o que aconteceu em relação às apostilas, e aí eu mando no grupo, tá bom? Mas eu tento colocar pelo menos as páginas que eu pedi para vocês, eu coloco pelo menos as fotos lá na pasta, para vocês poderem fazer, né? Senão não tem como. Tá bom, Gi? Beleza? Tá bom. Então é isso, gente. Agradeço muito